Jesus, eu vou com o Senhor para o lugar que tiver que ir, eu estou disposto a fazer o que tiver que fazer. Aí o próprio Cristo fala: antes que o galo canta, me negará 3 vezes. Quando o galo canta, que Pedro se lembra, a Bíblia Sagrada diz que Pedro chora amargamente. O que é que gera nele? Um estado de arrependimento. E daquele tempo para frente nós vamos ver uma história de um novo Pedro. Então, queridos, eu ainda estudando a palavra, Salmo 145, versículo 18 diz assim: perto está o Senhor de todos. Agora veja bem, perto está o Senhor de todos. A gente observa aqui, eu estou lendo só a parte A, depois eu vou completar a parte B. Olha que coisa interessante. Quando você vai falar de Jesus para alguém, entregar um folheto, quando você vai evangelizar, você diz assim: Deus te abençoe. A pessoa volta e diz assim: Deus te abençoe também, como uma coisa assim, dizendo que está em pé de igualdade com você. Mas nós temos que saber que não existe essa questão de pé de igualdade. Deus está perto de quem está perto dele, e nós vamos provar isso na Bíblia. Aqui diz o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Algumas versões vão dizer em verdade, porque alguém está invocando o nome de Deus em vão. Mas há você que invoca com seriedade, com verdade. E a estes que invocam, ele diz assim: meu filho, aí Caio vai lá, dobra o joelho e sobe ao monte, e no cume do monte Caio vai lá e ora e clama ao Senhor e acredita. E o Senhor diz assim: Caio, eu estou perto de você, eu estou aqui bem perto. Aí Caio faz um novo experimento e, saindo do trabalho, ele entra no carro e antes de sair ele ora e ele ouve a mesma voz do Espírito Santo dizendo: Caio, eu estou perto. E Caio está diante de uma adversidade e ora, e os próprios Espíritos dizem assim: Caio, eu estou perto. Por quê? Porque ele não vai estar perto de qualquer pessoa, ele vai estar perto daqueles que invocam ele com seriedade. Qual é o grande dilema? Qual é o grande sentido de nós sabermos que Deus está perto de nós? É que nós não podemos agir de hipótese alguma com hipocrisia. Porque se nós agimos com hipocrisia perante o homem, quem sabe por um curto espaço de tempo a gente consegue até fazer com que o homem acredite em nós. A grande questão é que quando Deus ele sonda o nosso coração, e a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 59, versículo 7, a Bíblia Sagrada vai dizer: para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Então, como o Senhor ele nos vê em todo lugar, ele nos vê como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos levando o Evangelho, como é que de fato nós estamos encarando a Bíblia, como é que nós estamos de fato guardando a palavra. Ele sabe quando nós estamos agindo com hipocrisia ou não. É por isso que esse texto diz: perto está o Senhor. De quem, bispo? De todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade ou com seriedade. Algumas Bíblias dizem com sinceridade. Então há aqueles que buscam, mas não buscam com sinceridade. Aqueles que falam em língua, mas não buscam com sinceridade. Aqueles que profetizam, mas não buscam com sinceridade. Aqueles que até pregam a palavra, mas não buscam com sinceridade. Aqueles que louvam de forma magnífica, mas também não estão agindo com sinceridade. Salmo 34, versículo de número 18 vai trazer algo maravilhoso para nós aqui. Vai dizer assim: perto está o Senhor. Aqui é tremendo: dos que têm um coração quebrantado. Com coração duro, não há nenhuma possibilidade do Senhor estar perto de nós. Se quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo também nós não aceitamos, então não há nenhuma possibilidade do Espírito Santo, do próprio Cristo, estar próximo de nós. Ele diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E o que é ter o coração quebrantado, irmãos? Eu estava estudando um pouquinho sobre isso. O que é ter o coração quebrantado? Tem pessoas que têm um coração duro de tal forma que ele pode saber e ter a consciência de que tudo que você está falando está de acordo com a Bíblia e que é a verdade, mas por orgulho, sabe, por altivez de espírito, por orgulho, ele não aceita a verdade, não dá o braço a torcer. Oh, irmãos, que coisa tremenda é nós entendemos. Nós podemos até cá estarmos com a nossa verdade. Eu fui observando que os cantores seculares, né, quando eles vão disputar alguma coisa, eu estava observando isso, quando
eles vão em algum programa, eles dizem assim: eu estou aqui deixando a minha verdade, essa é a minha verdade. E qual é esta verdade? Nós também temos alguns momentos que a gente se posta assim: se eu estou falando a verdade, se eu estou com a verdade, se eu estou correto, eu não abaixo a minha cabeça. Mas às vezes tem algumas convicções, cara. Eu fico observando quão certo, pastor Adriana, estava Caio, estava Paulo agindo, excedendo em judaísmo. Ora, pastora, pelo judaísmo, pela lógica do que Paulo havia aprendido, Caio, pela lógica do que ele havia aprendido, ele não estava, entre aspas, fazendo nada de errado. Mas quando ele encontra Deus, eu sabe, pastor, eu fiquei pensando nessa mensagem algumas coisas para aplicar na igreja. E eu fiquei observando o que fazia com que Paulo fosse perseguidor da igreja. Eu fiquei pensando em algumas coisas nessa tarde. O que fazia com que Paulo tivesse aquela natureza terrível, aquele desejo, sabe, de perseguir a igreja? O que é que ele fazia? E eu cheguei numa conclusão, Caio. O que fazia com que Paulo fosse como ele era, quando ele era perseguidor da igreja, era a distância que ele tinha de Deus, achando que estava perto. Quanto mais nós estamos longe de Deus, achando que nós estamos perto, nós não vamos perdoar ninguém, nós não vamos relevar coisa alguma, nós vamos querer agir no dente por dente, olho por olho. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos ver o que foi que Deus disse. É por isso que ele fala assim: aprendei de mim. Quando Jesus manda que a gente tem que aprender com ele, a gente vai tendo que ver que em cada situação que ele vivia, como era que ele reagia. E nós vamos ver que se nós aprendermos com ele como é que ele reagia, nós vamos ser bem-sucedidos. E a questão